A gente vive uma ilusão. Tá. Na verdade, várias. Mas vamos começar com uma. Tem muita gente que passa a vida achando que dentro da própria cabeça mora uma pessoa só, uma voz só, uma vontade só. Como se fosse tudo simples. Só que não. Quanto melhor eu aprendo a me relacionar com o outro dentro de mim, entendendo que existe um outro dentro de mim que falha, que tem medo, que tem raiva, que tem vícios, e podendo dialogar com esse outro dentro de mim e não fugir, né? Como foi a pergunta da Morena, né? Se a gente foge, por quê? Porque a gente tem medo, porque a gente não aprendeu, porque a sociedade não capacita essa dialética. Quanto mais a gente aprende a lidar com o outro dentro da gente, melhor a gente consegue lidar com o outro fora da gente. E aí o fora, o outro humano, né, nós, mas também o planeta, os animais, né, tudo. Na visão junguiana estaria tudo conectado, né? Está começando mais um Capscast do Gato Preto. O podcast de um CAPS que não existe para dar voz a pessoas que existem. Meu nome não existente é Estrela. E o meu é Jogador. Nosso tema de hoje é... uma visita a Carl Jung. Bora falar sobre as máscaras que a gente veste, as fugas que a gente faz e as conexões que a gente perde? Bora! Também estão com a gente a Morena e o Jovem. Oi, pessoal! Fala, galera! A voz que vocês ouviram na abertura é da Priscila Wacker. Ela é psiquiatra e mergulhou no universo de Jung para ajudar as pessoas. E já no primeiro livro que eu li, eu entendi que eu precisava estudar Jung. Ele me tocou muito a forma como ele entende a psique e a alma humana. Depois eu fiz uma formação em psicologia analítica na Sociedade de Psicologia Analítica. Carl Gustav Jung foi o fundador da psicologia analítica e amigo de Freud. O Jung era um psiquiatra, conheceu Freud, o Jung tinha 35 anos, o Freud tinha 55 anos. Então o Jung criou um teste de palavras que ele falava para as pessoas repetirem várias palavras e ia medindo temperatura, frequência, algumas medidas corporais. E aí, de repente, algumas palavras tinham alterações muito grandes nas medidas corporais e outras não. E aí ele começou a pensar que haveria algo, esse outro dentro da gente, que a gente não conhece, que modifica algo, né? Ou modifica nosso corpo, nossa temperatura, nossa respiração, sem que a gente saiba por que modificou. Né? E cada um é de um jeito. Jung e Freud tinham um interesse em comum. Aquele outro que mora dentro da nossa cabeça. Então Jung começou a falar, olha, tem algo inconsciente que movimenta nossas ações fisiológicas. Ao mesmo tempo, o Freud escreveu o livro dos sonhos, em que ele também falava isso, que ele entendia que os sonhos eram alguma informação inconsciente que mobilizava e chegava até nós via sonhos com informações e com alterações fisiológicas. E aí os dois se encontraram e ficaram muito felizes, porque, imagina, estavam sozinhos, nunca ninguém tinha dito isso antes. Hoje, para a gente, é tranquilo falar, tem um outro dentro da gente e a gente não está louco, né? Todo mundo entende. Naquela época era algo muito estranho. Como assim tem algo que a gente não vê dentro da gente, que modifica a nossa fisiologia, que pensa diferente da gente? Mas calma aí. Conta como que a gente foi parar em Jung e nessa conversa meio estranha de ter dois dentro de nós. Tudo começou no MIS, o Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Estamos agora começando a nossa exposição do Jung. Ô Pi, você gostaria de descrever o que você tá vendo aqui na exposição?
É uma exposição de encher os olhos e a alma. E começando aqui a exposição, tem uma provocação aqui escrito na escada. Do que tanto você tenta fugir quando se distrai. Este episódio vai ser um caleidoscópio de vozes, como se a gente estivesse num sonho. As associações vão acontecendo, as vozes vão entrando e nem sempre a gente vai saber direitinho quem está falando. Desde já, agradecemos as pessoas que gentilmente nos deram seus depoimentos. Podemos ouvir essas vozes como ecos de alguma coisa coletiva, que toca cada um de um jeito nesse episódio Sonham. Essa questão da gente, todos nós, termos dificuldade de encarar nossas emoções e também não termos consciência de uma grande parte das pulsões, das questões que estão dentro da gente, é algo que favorece a doença, favorece a patologia. Funções são forças internas que empurram a gente a agir, às vezes sem perceber direito o motivo. Porque quanto mais você entende quais são as manifestações inconscientes que te impulsionam, melhor você consegue colaborar com o inconsciente e aumentar a consciência de si mesmo. E quando você aumenta a consciência de si mesmo, você também está aumentando a consciência do mundo, a consciência do outro, e você vai sendo cada vez mais capaz de se relacionar com o outro que está dentro de você, que é esse do qual a gente foge, e com o outro fora, porque a gente vai entendendo como a gente tem todos nós temos essas coisas, entre aspas, feias, né? A gente tem raiva, a gente tem medo, a gente tem inveja. Olha, o que me chamou muito a atenção é aquilo que a gente começa a ver dentro da gente. Aí assusta um pouco, sabia? O que foi que você viu que assustou tanto? Sei lá, é a mente humana. Às vezes você não domina a mente. Então, às vezes ela leva a fazer coisas que você não quer. E ali você vê bem o desenvolver dali, né? Então, é meio assustador quando a gente... A gente acha que é dono da nossa mente, mas não é bem assim. Não é bem assim, não. O homem tem que ser bom, só bom, né? A partir do cristianismo e de muitas outras estruturas que vieram desde então. E isso para Jung é uma grande problemática, porque nós somos natureza. E a natureza não é só boa, é bem e é mal, nós somos tudo. E a gente foge daquilo que a gente entende que é ruim, que a gente tem vergonha, ou que a gente foi ensinado que é feio, ou que a gente tem medo de sentir, né? A gente, aliás, foge do sentir, né? A humanidade cada vez mais foge de sentir, tem medo de sentir, não sabe sentir. Onde é que você está no meio desse labirinto? Eu posso dizer que já passei por alguns lugares onde encontrei caminhos fechados, fiz a volta e encontrei a claridade em outros lugares. Mas claro que ainda falta muita vida para viver. Como é que você se sentiu naquela entrada da exposição, aquele monte de blister de remédio pendurado? Como é que foi para você passar por ali? Aquele momento para mim foi o mais impactante, que eu venho aqui agora há 1 ano e meio praticamente, liberada de um vício horrível de calmantes, onde a minha vida era um monte de blister. Então, ver aquilo com o que você se distrai me tocou profundamente, porque foi parte de mim. Hoje eu consigo estar mais adiante, numa parte mais definida, mas ali era o que eu buscava, fuga, fugir. E fugindo do sentir, não aprende a sentir.
Então, a gente está chegando nesse momento extremamente de um racionalismo muito grande, onde as emoções, o corpo, a sexualidade, os desejos vão sendo colocados para debaixo dos panos, e isso pode vir, então, nos atacar por trás, né? Porque a gente não viu, não percebeu, não dialogou com essas questões. Então você se dialoga com seus sentimentos, e quais são os seus sentimentos? Dialogo, sim. Às vezes tem os sentimentos de alegria, tristeza, ansiedade, até depressão em alguns momentos, né? E eu estou aprendendo a lidar com isso, né? Enfrentar, dialogar e obter respostas também, né? Não desses sentimentos, mas da vida em si. Por que não podeis esperar? Tem fugas conscientes e tem fugas inconscientes. As inconscientes são mais perigosas, porque você não sabe nem que você está fugindo, né? Você não sabe nem que você tem medo ou que você tem desejo. Você está simplesmente agindo, sendo empurrado por essas estruturas inconscientes sem a menor escolha do teu ego, da tua consciência. O ego, neste contexto, é a parte de nós que organiza nossa experiência e ajuda a gente a se reconhecer como a mesma pessoa. Quando você foge conscientemente, também é ruim, né? Mas é isso, né? O primeiro passo do AA, por exemplo, o primeiro passo é tomar consciência que tem um problema. Então, a partir da consciência de que você tem um problema, você pode se relacionar com o problema. Quando você não tem nem consciência que você tem um problema, não tem o que fazer, você está à deriva. Me explica uma coisinha aqui. Qual que é a desse barulho de ondas? É que aqui, no meu sonho, a gente tá tipo dentro de um aquário. Aquário? É, mas cada um tá no seu. Tô imaginando. Eu sou o peixe jogador e você é a peixe a estrela. Acho que eu queria ser um peixe palhaço, tipo o Nemo. Dá pra levar a sério meu sonho? Por favor? A gente consegue conhecer mais ou menos bem o que tá aqui dentro do nosso aquário, mas é difícil enxergar o que tá lá fora. Não entendi, mas tô compreendendo. Só que o nosso aquário ainda tá dentro de outro aquário maior, e que também tem o seu e o meu. Tá, então eu sou um peixe dentro de um aquário, dentro de outro aquário. Isso. E aí tem outro aquário maiorzão, onde todos os nossos aquários estão. Na boa, não dá pra ter um sonho mais normal, não? Meu, e tem um detalhe. Então fala, né? As paredes desses aquários não nos isolam completamente e a água circula o tempo todo. Tem umas ondas que vêm e vão. Tá. Aquário com onda. Que sonho complicado. Mas tem mais. Ai, viu? Esse peixe muda de cor, muda de forma, muda de tamanho, dependendo da situação. Oi? O conceito de persona é um conceito claro para Jung, né? Uma estruturação importante, normal, não é patológico. A persona ela é desejável. Desde muito cedo, recém-nascido, a gente já vai através do relacionamento com o nosso ambiente, com a nossa família, percebendo o que agrada, o que não agrada, ou quais as recompensas que a gente tem ou não, tudo de uma forma não passando pelo ego e pela consciência. Esse corredor aqui com essas máscaras mostra exatamente isso. E no momento que você senta de frente ao espelho e se olha, né, você se coloca como mais uma máscara, né, como tantas que estão representadas aqui.
E cabe a nós, né, escolher a luz, né, apesar que sabemos, né, que as sombras estão presentes. Isso vai estruturando o nosso papel primeiro dentro da família, depois dentro da escola, né? Esse personagem que vai sendo criado dentro da gente, né? E a gente vai incorporando, é como se a gente fosse colocando uma roupa que cabe na gente e que combina com o ambiente que a gente está. Essa roupagem, ela é importante porque a gente precisa de algum tipo de recurso para lidar com o mundo externo. A gente tem que sempre estar com alguma máscara para estar se mostrando sempre bem. Mas aí você precisa pensar nas máscaras que você tem que deixar cair, nas máscaras que você precisa vestir, porque a gente sempre tá com uma persona, né? A gente nunca é igual em toda situação, né? Não mesmo. Assim, a essência nossa, pelo menos eu sempre carrego a minha. Porém, a questão de ter que se vestir com alguma máscara para poder estar em algum momento, em algum lugar tal, diferente, tem que sempre estar. Eu fiquei com a sensação de que você é uma pessoa que está cansada de vestir máscaras que você não quer vestir. Sim. É um saco. É uma porcaria, mas enfim, tem que ser, né? Porque senão a gente é taxado, a gente é excluído, a gente é deixado de lado. É um saco. Mas fazer o quê, né? É a vida. Então a gente precisa desse recurso, a gente precisa desse personagem, né? O personagem médico precisa estar aqui, o personagem médico, para eu poder estar performando. O problema da persona é quando você fica totalmente identificado com ela e não consegue ser mais nada além disso. Então você é só médico. E aí você, quando você está trabalhando como mãe, você está com a persona de médico. Isso vai atrapalhar a tua relação com teu filho, com a tua filha. Então, assim, a persona, ela precisa ser flexível. Ela precisa estar em dialética com o mundo, com o ambiente. Então, muita rigidez psíquica, uma persona muito rígida, vai impedir essa pessoa de estar em verdade relacional com o mundo e com o outro. Porque essa pessoa está embotada dentro de um personagem e não consegue fazer essa diferenciação, né? Essa oscilação que é necessária para que a gente possa exercer muitos papéis. E aí? Como é que tá no seu aquário? No meu tá de boa. E que peixe você é agora? O peixe estrela, que conversa com o peixe jogador, enquanto grava um podcast imaginando um sonho. Mas então, você não é um e nem dois. Quantos peixes você é, afinal? Incontáveis, meu amigo, incontáveis. E a maioria deles eu nem descobri ainda. Que não é assim como se eu vou escolher a máscara, entendeu? Eu cheguei, pego no meu armário uma máscara e coloco. A gente já tem uma certa máscara moldada, já está meio moldado, né? Então até tem uma flexibilidade, mas não tanto assim. Você dá para perceber, se você pode se ver conversando com a pessoa A, você é de um jeito. Você é conversando com a pessoa B, você é de outro jeito. Então, estruturas da sua persona ficam mais visíveis com A ou com B. Mas tem uma identidade, uma unidade de persona que está anterior, que foi formada pela sua história consciente e inconsciente. Quando a gente vai fazendo esse trabalho, né, que é a primeira frase, vamos parar de fugir e olhar quem a gente é, olhar a nossa totalidade, esse trabalho dialético com o inconsciente, de se dar conta que eu tenho inveja e o que eu faço com essa inveja. Dialético? O que quer dizer dialético? São as ondas, é a troca. Dialético é quando a água passa de um aquário para o outro e muda o que acontece dentro deles. O quê? É difícil conversar com quem tá sonhando, hein?
Dialético é essa conversa entre o consciente e o inconsciente, que acontece de formas diferentes do que a gente está acostumado. Eu pego essa água, misturo um pouco e devolvo. Ela volta um pouco diferente. E assim vai, entendeu? Entendi. Tipo um bate-bola. O lance é aprender com o fluxo das águas. Essa lapidação moral, psíquica que o Jung preza e entende que todo humano deveria ter esse esforço, ele chama de um esforço moral, que é se olhar de verdade e lapidar isso, tentando o equilíbrio tanto com as forças inconscientes quanto com o mundo externo. Jogador, me ajuda. O que foi, Estrela? De repente, meu aquário está forrado de espelhos e eu sinto que vou me afogar nas minhas próprias bolhas. Relaxa, Estrela. Essa história é antiga. Diante dessa pressão para mostrar uma imagem ideal, como podemos buscar uma autenticidade sem cair na armadilha de tentar ser quem não somos apenas para agradar o olhar alheio nas redes sociais? As redes, elas são... É isso, a gente sofre uma aceleração que a gente nunca viveu antes. Uma possibilidade de falar com milhões, milhares de pessoas ao mesmo tempo. Uma informação e as reações vão sendo cada vez mais rápidas, né? Porque você fala algo e aí você impacta centenas de pessoas que vão impactar mais centenas de pessoas. Então você vai ter uma reação muito grande. A gente só pode ser peixe nesse aquário ou pode ser caranguejo também? Pode ser o que você quiser, mas me ajuda aqui. Além dos espelhos, tem uma galera me mandando os coraçõezinhos e outras descascando o verbo nos comentários. E eu não sei se sou o máximo ou se sou um lixo. Pera aí que com minha pata de caranguejo eu vou pegar uma coisinha ali naquele aquarião que você disse. Prontinho. Que isso? Mitologia grega? Mito de Narciso? Só dá uma olhadinha aí, depois a gente conversa. O nosso ego, o centro da nossa consciência, ele não está acostumado a lidar com uma quantidade tão grande de rejeição ou até de amor, né? O ego sofre, o ego treme, vamos dizer assim, né? Qualquer ego vai sofrer ao ter que lidar com tanta reação do mundo. Quem sofria isso antes? Os presidentes, né, os atores da Globo, eles teriam eles sofrem isso, né? Eles têm essa reação de milhares de pessoas. E todos contam, né, o quanto é difícil receber o feedback coletivo, seja positivo ou negativo. Pesa para o ego, pesa para a consciência, pesa para o inconsciente, né? A estrutura do eu vai ter que lidar com tanto amor ou com tanto ódio. E as redes sociais multiplicam isso para todos os meros mortais agora vivem isso. O mito de Narciso é bem conhecido. É aquele que se apaixonou pelo próprio reflexo no lago e ficou tão preso na própria imagem que acabou morrendo. Mas Narciso não estava sozinho nessa história. Tinha Eco, uma ninfa que foi punida e perdeu a capacidade de iniciar qualquer conversa. Ela só conseguia repetir as últimas palavras que os outros diziam. No mito, a Eco se anula tanto por sua paixão por Narciso que acaba virando só um eco dele. Enquanto Narciso representa a prisão em si mesmo, Eco representa a anulação absoluta em função do outro. Tem muita gente que é Narciso nas redes sociais e na vida, mas também tem muita gente que é Eco, se anulando por um like, por um elogio e acaba perdendo a própria voz, a própria identidade, a própria essência. Você, caro ouvinte, se sente mais Narciso ou mais Eco? Tá bom, já entendi esse papo de mito, mas não quero ser Eco nem Narciso. E agora? Então vamos seguir nesse bate-bola.
Porque tem coisas aí que não é sobre você ou eu, é sobre o campo em que estamos jogando. Quando essa estruturação, esse movimento do inconsciente que vai para a consciência e a consciência devolve, né? Essa dialética vai sendo feita, por exemplo, num ambiente muito não suficiente, muita agressividade, muito uso de substância, né? É um vaso, é como você colocar uma planta num vaso ruim, numa terra ruim. A planta vai nascer torta, a planta não vai dar fruto. Então é a mesma coisa, né? A formação, a estruturação do eu e, portanto, também da persona, depende desse ambiente saudável, dessa terra fértil, desse lugar que ajude o eu a crescer e a ter resiliência, que não agrida o eu muito nas suas raízes, para que esse eu possa virar um eu adulto, né? Então, sempre que esse eu passou por situações muito difíceis, ele pode ir criando uma persona mais defendida, mais desconectada das emoções, porque as emoções estão sangrantes. Eu fiquei pensando em como essas terras férteis têm ficado raras, né? Porque a gente vive num momento, num contexto, né, que é pelo contrário, assim, né? Parece que tudo é voltado para não ser fértil, né? Para que cada um se feche na sua individualidade, que tenha mais comportamentos agressivos e ter pouca empatia. Fiquei um pouco preocupado. Total. Eu vejo que estamos enlouquecendo. Você não? Eu realmente vejo que estamos enlouquecendo e eu acho que a sociedade tem uma estruturação que não nos favorece mesmo. Gravíssimas redes sociais vieram piorar a situação que já não era boa. O humano precisaria de um ambiente amoroso, um ambiente que aceita, um ambiente que conversa, um ambiente que protege. É totalmente diferente do que a gente vive e as redes sociais pioram, porque se todo mundo está tão feliz, eu sou um loser, eu não sirvo para nada, eu vou me individualizando, me fechando. Nas grandes cidades a gente vai ficando dentro dos apartamentos, não tem mais aquelas redes de grupos que ajudavam, né? Cidade pequena, o vizinho vai ajudar, o tio mora do lado, né? Então você vai tendo, além da rede familiar, você vai tendo outras redes de apoio. A gente está perdendo e acabando com todas as redes de apoio. O solo já não ajuda. Além disso, estamos perdendo também tudo aquilo que nos ajuda internamente. Inclusive as instituições, os rituais, né? E vocês devem ter visto na amostra o quanto que o Jung fala que os rituais eles são fundamentais para que a gente não fique louco. Porque as pulsões inconscientes, elas são muito fortes. E muitas coisas a gente não pode lidar com o ego direto para essas demandas inconscientes. E os rituais, eles favoreceriam esse contato pela gente, então, para a gente. Então, quando a gente faz um ritual de um velório, um casamento, né? Qualquer ritual, a gente está favorecendo que o nosso ego esteja conversando com o inconsciente. Quando a gente está tirando todos os rituais, nem mais esse favorecimento dessa troca com o inconsciente. Então, além da gente não ter terra fértil fora, a gente também não está tendo mais uma possibilidade para dentro. No mundo que chama a gente o tempo todo para virar narciso ou eco, como é que a gente continua sendo nós mesmos? Talvez começando por aquilo que quase nunca aparece na vitrine. O que dói, o que falta, o que pede cuidado. E isso leva a conversa de volta para o inconsciente. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal seria, imagina a estrutura psíquica do Jung, essa que eu já falei para vocês, né? Tem o ego, a consciência em cima, mais na superfície, o inconsciente embaixo. É a figura de um iceberg, é isso? Uma figura de um iceberg, exatamente. E exatamente o iceberg é excelente porque é isso, a pontinha é o que a gente chama de eu. E todo o restante está embaixo, né? Inconsciente.
Gostei mais do meu sonho dos aquários. Um pouco de orgulho faz bem. Faz bem. Então você tá aí na pontinha do iceberg, né? O consciente, e aí logo abaixo é o inconsciente pessoal. Então, são aquelas coisas da tua individualidade, da tua história. E embaixo disso teria o inconsciente coletivo, que é o lugar onde a gente vai compartilhar a informação da espécie. Né? Então, não é mais a história da Priscila, é a história do Homo sapiens dentro da Priscila. E é nesse inconsciente coletivo que vai ter essa conexão onde o Jung fala que tudo estaria conectado. Eu pensei num outro jeito de entender essa conexão. Depois de um iceberg em um aquário, é um sonho também? Não. Meu sonho eu vou contar depois. Só pra quem ficar até o finalzinho do episódio. Finalzinho mesmo. Tá mais pra uma memória. Ah, vai, conta aí. Eu sou um menino e uma bola pula bem no meu pé. E eu sou seu vizinho, que mora naquela casa, naquela rua, naquela cidade, na América do Sul, onde tem floresta, cercada de oceano e das terras mais distantes de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola, que rebola lá no céu. Olha aquela bola. A bola pula bem no pé do menino. Isso me soa meio familiar. Viu? Tá tudo conectado. Olha aquela bola, a bola pula bem no pé do menino. Quem é esse menino é meu vizinho. Onde ele mora lá naquela casa. Onde está a casa tá na rua. Porque via inconsciente coletivo, nós todos estamos conectados em todas essas memórias, em toda a raiva e toda a agressividade que o Homo sapiens já viveu, em todas as tragédias, em todos os horrores, em todos os lugares. E a gente vê muitos sonhos, para quem trabalha muito com sonho, é bem fácil de ver quando você tem um sonho que está mais numa camada de inconsciente pessoal ou quando você tem um sonho que está mais numa camada de inconsciente coletivo. E o eu, nosso eu, está se relacionando sempre com o pessoal e com o coletivo. Você me fez lembrar da época da pandemia, que eu tinha sonhos recorrentes com inundação, que eu estava no meio do mar, que estava num lugar inundado, que não tinha onde me segurar. E eu ouvi esse sonho de várias e várias pessoas, né, muito parecido, assim, né, com essa mesma sensação, com esse mesmo conteúdo no sonho. Pois é impressionante isso, né? Várias pessoas estavam conectadas sonhando com essa inundação de emoção que a gente viveu, né? Com essa falta de segurança, falta de terra, né? Falta de contorno. Algumas vezes as ondas balançam esse iceberg no aquário. E aí a coisa pode ficar meio tumultuada. Segura que vamos fluir de lá para cá, de cá para lá. Então, os sintomas podem ser mensagens do nosso inconsciente? Como entender essas mensagens e lidar melhor com os sintomas? Os sintomas para Jung, eles são uma dica que, inclusive, podem gerar a cura. Então, o sintoma ele é super importante de ser integrado na patologia, na estruturação do eu. Agora nós vamos entrar numa sala onde diz: procure entender o motivo dos seus sintomas. Nosso inconsciente pessoal está meio congestionado. Por que aquela pessoa cai cabelo e a outra tem diarreia? Isso está indicando para algo dentro desse eu. Então é como se a gente estivesse desvendando um caso de detetive, né? Por que para aquela pessoa o sintoma é esse? O que será que tem a ver com a história dela, com as vivências, os medos, os desejos e etc e tal?
Você se dialoga com seus sintomas? E quais são os seus sintomas? Sinceramente, eu não sei se eu sei responder essa pergunta, porque ela é muito complexa, assim. Os nossos sintomas, eles aparecem de muitas maneiras, às vezes a gente não tem ciência deles, e o Jung traz exatamente isso, né? A gente tentar entender os sintomas, a gente aceitar os nossos sintomas e a gente mergulhar de cabeça para desvendar mesmo o que é isso, né? Eu não sei se eu consigo te dizer, assim, se eu tenho essa maturidade mesmo para conseguir compreender qual que são os meus sintomas mais que aparecem assim com uma maior frequência, o que eu preciso me tratar, né, com mais cuidado, né? Eu acho que é um trabalho de uma vida toda aí para a gente se entender. Então, quando você consegue analisar, integrar o sintoma àquela individualidade, isso na dialética, na conversa, o próprio eu vai ajudando. O inconsciente da pessoa está ouvindo, né? Tem uma troca acontecendo. E a gente pode ir mobilizando o sintoma através da relação dialética. Eu passei a dialogar com os meus sintomas muito recentemente. Eu passei parte da minha vida meio que anestesiada. Então, recentemente, considerando que eu tenho 53 anos e foi depois dos 40 anos que eu passei a me observar, e daí que eu passei a observar os meus sintomas. Então, com sua experiência como psiquiatra e analista, você percebe um risco na nossa sociedade de as pessoas buscarem apenas mascarar os sintomas com medicamentos ou de outras formas, sem tentar entender o que está por trás delas? Totalmente, acho que esse é um grande problema. Acho que às vezes eu fujo um pouco de dialogar com esses sintomas, mas eu percebo que o sintoma que eu tenho mais presente hoje em dia é a pressa. Todo momento essa fuga. E acho que isso já diz, né? Tô fugindo rapidamente de algo que eu tenho que perceber um pouco mais. Antigamente a psicologia e a psiquiatria tinham muita briga, né, na nossa época, mas eu, como psiquiatra e analista, vejo que muitas e muitas vezes um antidepressivo o ajudou no processo da análise, porque tirou o sofrimento muito grande daquele eu, e aí aquele eu conseguiu parar de ficar segurando a dor e entrar nessa dialética que eu estou falando para vocês, que é essa conversa do eu com eu, né? Então eu com ele mesmo, para ele poder fazer isso, ele precisa de energia. Então, se ele está usando toda a energia para não morrer, não sobra energia para essa troca. Então, eu vejo muitas vezes o antidepressivo faz o trabalho sujo, né? Limpa o sintoma, entre aspas, e o eu consegue entrar em dialética. Agora, quando a pessoa só toma a medicação e não faz nenhuma modificação, nem dentro nem fora, essa é a problemática, né? Você vai no seu consultório, alguém está sofrendo e toma remédio, e continua casado, e continua naquele emprego, e continua morando naquele bairro. Você não promove nenhuma transformação. Olha, eu não ando conversando muito, como a Adri, eu também fujo. E aí o sintoma que para mim tem sido muito persistente é a procrastinação. Então adio muitas coisas, acabo fugindo. Eu sei que eu tenho que fazer, mas acabo não fazendo. E isso diariamente. Aí é problema, por quê? Porque o sintoma vem avisando que algo não está bom. Tem algo que precisa ser transformado. Aquela unidade de eu não está em harmonia, não está em equilíbrio. É isso que o sintoma fala. Tem um desequilíbrio. Onde? Por onde está vazando? Está vazando por algum lugar. Por que está vazando por esse lugar? A gente tem que conversar com isso. A gente tem que dialogar com isso. A gente tem que testar novas posições. Se a gente só tira o sintoma e não se fala mais sobre isso, você paralisa a doença e provavelmente ela vai evoluir. Né? E, numa metáfora para o dentista, né? vai ser uma cárie que você vai perder o dente daqui a pouco. Pegou bastante, porque é uma coisa que a gente vive, né? Muitas das coisas que a gente passa na vida, a gente
gosta de se livrar, dependendo do que é, se acaba nos afetando de uma má forma, a gente quer se livrar o mais rápido possível. E aí a gente acaba tentando achar maneiras de diversas formas, as mais rápidas e as mais práticas, porém às vezes as mais burras. E os sintomas com certeza ajudam no sentido de entender qual é a ferida, qual é a dor, qual é a necessidade, né? O que precisa ser transformado. Não é que é tão fácil assim, né? É um trabalho, mas o sintoma ele é importante, ele não pode ser jogado fora como a medicina ocidental faz, né? A medicina ocidental tem uma orientação que é tira o sintoma. Tira a dor, mas não a origem dela. Exatamente, nem entender o porquê daquilo, né? Não é nem tirar a origem, é o entender o porquê daquilo. É mais profundo ainda. E aí depois de entender, talvez você não queira mais tirar, talvez você não precise mais tirar, ou talvez isso saia sozinho, né? A gente não tem controle sobre isso, né? Porque é uma dança entre a consciência e o inconsciente. Ufa, balançou, hein? Eu não sei você, mas eu achei que foi um bom bate-bola. Como você vê o poder de ferramentas simbólicas como a arte, os sonhos ou práticas meditativas para nos ajudar nesse processo de autoconhecimento e de individuação? Então, sim, com certeza. Eu acho que são ferramentas muito úteis. Para tudo agora e me explica o que é individuação. É diferente de individualismo? Individuação não tem nada a ver com individualismo. Individuação é o processo de integrar todas as nossas partes, inclusive aquelas que nos trazem incômodo ou sofrimento e preferimos deixar trancadas. Pensei num exemplo aqui para falar para vocês de sonho, por exemplo. Isso eu achei interessante porque todo junguiano já faz isso, mas agora a hard science, né, que são essas pesquisas que demonstram aí com estatísticas, também colocou um método de escrever o sonho. Você tem pessoas que têm pesadelo, que sofrem com muito pesadelo. Um dos métodos que agora foi testado é a pessoa acorda, escreve o pesadelo, escreve de um jeito um pouco diferente. E aí dorme de novo. E aí parece que ela dorme, tem o pesadelo de novo, ela acorda e reescreve o pesadelo. E aí o pesadelo vai se modificando nessa dialética que o Jung fala e que a gente tem dificuldade de acreditar, né? Pô, eu tô falando com o meu inconsciente, ele tá respondendo? Sim! Então, a individuação é um processo que envolve reconhecer as nossas máscaras sociais e confrontar nossa bagunça interna. E bota bagunça nisso, hein? Pois é, mas é só integrando isso que a gente se conecta de verdade com o outro e com o mundo. Essa ideia de que a gente está sozinho, desconectado de tudo, é a grande doença do mundo moderno, né? A gente delira que a gente está desconectado. No fundo, a gente está conectado e, por isso, essas ferramentas facilitam essa conexão. A meditação é uma outra coisa que eu acho fundamental também. A meditação ela é mais difícil para o ocidental. A gente tem uma forma de enxergar a realidade e o mundo que começa pelo eu. Para a gente, pode ser difícil sair do próprio aquário. E eles têm uma forma de enxergar o mundo que começa pelo todo. A meditação nos leva para esse lugar do todo. E esse lugar do todo é um lugar, então, que você pode estar conectado ao inconsciente de novo. Com certeza ajuda, muitos e muitos estudos mostrando melhoras em depressão, em ansiedade, em relações, então. Mas só que você falou de duas técnicas diferentes, né? De sonho e de meditação. E você falou mais uma. Arte. A arte, vocês viram aí, né? Anísia da Silveira, a arte, a psique fala através da arte, através do ritual. Então, esse lugar que eu tô falando para vocês, né? De começar a conversar com esse lugar, com esse outro, com esse inconsciente. Como que a gente conversa com ele? Através da arte, através da música, através da meditação, através dos rituais, né? Não é mandando um SMS, né? Um WhatsApp.
Me marcou muito aquela exposição da doutora Silveira, né, quando ela tratava os seus pacientes, não era pacientes, né, para ela era clientes. Então, quando ela fez aquele experimento, né, que todos os clientes dela fizessem algum desenho, e o que todos tinham em comum é que desenhavam em círculos, né, e apesar de nunca terem se visto, nem se conhecido, né, e isso foi uma viagem, né, uma viagem dentro de mim mesmo, fez eu pensar bastante na vida, né. Em que sentido? O que te fez pensar? Que eu tenho muito em comum, né, com os outros, eu tenho muito a ver com o meu próximo, com o outro, né. Você gosta de artes plásticas, artes visuais, pintura, desenho? Na verdade eu nunca fui familiarizado com isso, né, por ter crescido numa família totalmente desestruturada, então para mim foi o primeiro contato que eu tive, né, com a arte, né, e para mim foi uma experiência assim que eu vou levar para o resto da minha vida. Você sente falta de ter uma forma de se expressar, de poder colocar para fora que não seja em palavras, né, de poder colocar os seus sentimentos, os seus desejos, os seus medos, colocar isso, né, para fora de alguma maneira? Através dessa exposição essa experiência que eu tive hoje, eu entendi, né, que é possível, que existe diversas maneiras a gente experimentar, ter experiências até que a gente não conhece dentro da gente, né, mas que é possível trazer isso à tona, né, por meio de imagens. E isso foi para mim muito marcante, isso me marcou muito. Tô aqui pensando que se individuar não é nada fácil. Individuação é o que, a priori, todos nós estamos tentando alcançar. Quem que vai estar individuado? Quem já esteve individuado? Achamos Jesus Cristo, Buda, né? Quer dizer, não é algo que todo mundo consegue, porque é uma completude do eu. É quando o eu, esse euzinho que a gente sabe, aquele pontinha do iceberg, se entende fazendo parte do todo e não atrapalhando, só ajudando. Então é como se quando a ponta do iceberg conseguir enxergar o iceberg inteiro e estiver trabalhando pelo bem do iceberg, pelo bem de tudo em volta, isso é um ser individuado. Não se trata de uma cura no sentido de forçar alguém a se ajustar no mundo. Não é se livrar da tristeza, da ansiedade, da raiva. É aprender a dialogar com elas. O que te chamou mais atenção? As figuras, as imagens, né, as representações, né, do nosso inconsciente, né, Teve alguma especificamente? O besouro foi impactante, né, porque geralmente ele é um inseto que causa, num primeiro momento, causa uma certa repulsa, né, mas ele tem um grande significado aí no contexto da obra do Jung, né, como uma ruptura, né, do racionalismo, né, dando espaço para a internalização das emoções, né, e contato com as emoções, né, com o afetivo, né, então foi... E para você, na sua vida, como é que é isso? Romper com esse racionalismo e poder entrar em contato com as emoções, como é que é? É uma eterna busca, né? Eu tô com 63 anos, né? E tô em tratamento, né? E a hora que eu fui procurar ajuda é porque eu senti necessidade de lidar com essas coisas que sozinho eu não estava conseguindo dominar, né? Eu tava sofrendo por causa disso, né? E a partir do momento que eu comecei o tratamento, procurei ajuda, eu comecei a me entender melhor como pessoa e entender que é possível, sim, lidar com essas situações, né, sem precisar sofrer, né? Basta buscar a compreensão, né? Entender que isso faz parte de mim, né? Faz parte do meu todo, né?
E se há alguma coisa mal resolvida, eu tenho que ir lá e resolver para romper, né, com esse sofrimento que me causa sofrimento da vida. Mas deixa eu te fazer uma provocação, porque sofrimento é uma coisa que faz parte da vida. Será que isso que você está falando também não envolve um pouco poder enfrentar o sofrimento, perceber quando o sofrimento faz sentido, quando não faz sentido, quando é um sofrimento de algo que vale a pena a gente lutar, a gente enfrentar, quando é algo que a gente acaba criando um sofrimento que não faz sentido nenhum? O que você acha? Sim, tem a ver. Eu mesmo já sofri por coisas banais que hoje eu vejo e falo, nossa, perdi tanto tempo, gastei tanta energia, perdi de fazer tantas coisas sofrendo por isso, e hoje eu vejo que é uma banalidade. Sim, tem situações em que eu sofro por coisas pequenas e tem situações em que eu fico travado, né? Não sei como lidar. Aí a fuga, a busca de droga, busca de algo para mascarar, né, essa situação, né? Para não precisar lidar com aquilo, para não precisar enfrentar para não precisar aquilo. enfrentar, exato, para não precisar enfrentar esse medo, para não sentir esse medo, né? Então, a partir do momento que o autoconhecimento é fundamental, né, para que eu, se houver sofrimento, eu saiba que é um sofrimento, que eu tenho que vivenciar aquilo, mas que é algo passageiro, né, que não vai durar a vida toda. Hoje em dia, o que é que faz sentido para você? Que tipo de sofrimento que você vê como que vai precisar enfrentar, que vai precisar olhar de frente, que não vai poder fugir, porque se não fizer isso, você não vai alcançar aquilo que você deseja? Olha, a vida, né, ela nos expõe a uma série de situações, né? Hoje, vamos supor, se eu fosse analisar, minha mãe está velhinha. Se a minha mãe falecesse, era um sofrimento muito grande, mas ela está viva. Então não é uma realidade, né? Mas é uma coisa que pode vir a acontecer. E hoje eu vejo como sofrimento algo que pode me afetar, coisas do dia a dia, coisas totalmente possíveis, né? Que não é impossível, como você mesmo falou, o sofrimento está aí presente, a gente tem que aprender a conviver com ele, né? E administrar nossas emoções diante dos momentos bons e ruins que a vida nos apresenta, né? Porque a vida não é feita só de momentos alegres, momentos felizes, né? E outra dificuldade que eu tinha é de lidar com situações adversas à minha vontade, coisas que me contrariavam, isso me causava sofrimento. Hoje eu vejo que é besteira sofrer por isso, não adianta sofrer por isso, porque isso não vai resolver, sempre vai ter coisas contrárias à minha vontade, eu vou ter que me adaptar. E se eu quiser que a coisa seja do meu jeito, não vai dar certo, eu tenho que aceitar o outro, aceitar as outras circunstâncias, aprender a conviver, né, com as diversidades, com as coisas diferentes, né, e abrir mão do meu egoísmo, né, e pensar um pouco mais nos outros também. E a partir desse lugar que você enxerga mais amplo, você toma atitudes mais ativas para ajudar o movimento. Quando você não está vendo nada, né? Eu estou aqui sentada e não estou vendo nada, eu vou esbarrando, quebrando. Eu estou vendo essa mesa, eu posso cuidar da mesa. Se eu estou vendo o quarto inteiro, eu posso cuidar do quarto inteiro. Me lembrei de um outro conceito que a gente viu lá na exposição, que é a sincronicidade. Sincronicidade, quando a gente teve na formação uma aula sobre sincronicidade, e aí uma professora maravilhosa que eu tive, ela falava assim, para cada um contar um exemplo de sincronicidade. Todo mundo teve, todo mundo. Pensa aí vocês, se vocês não têm um exemplo. Pensei em alguém, a pessoa me ligou, isso eu tenho toda hora. Penso em alguém me liga. Se vocês forem pensando, vocês vão lembrar de coisas que são exemplos dessa sincronicidade, que não pode ter sido só uma coincidência. Então explica pra gente o que é a sincronicidade. Ai, meu Deus, vamos lá. Mas pelo que eu entendi, né, a sincronicidade é quando acontece algo maior do que uma coincidência apenas. É algo que realmente te atravessa. Algo que você já estava pensando, que você sonhou, uma pessoa que você lembrou e aí você viu essa pessoa, ou algo que estava nos seus pensamentos, um pouco que se materializa ali, né? Então é mais que só uma coincidência, mas essa sincronicidade.
Isso já aconteceu com você alguma vez? Já teve algum momento que você falou assim, nossa, não é possível que isso está acontecendo por acaso? Olha, eu tenho uma em específico que pra mim é a que mais marcou e acho que eu nunca vou esquecer. Conta. A minha avó, uma vez, foi perto do Natal, fui lá tomar um café da manhã com ela, e aí ela, né, acordamos tudo, ela falou que teve um sonho com uma criança que estava ali para nascer. Ela não via quem era o pai ou a mãe, só via de costas, né, uma moça e tal, e ela via um bebezinho e dizia que estava um bebê nascendo. Tudo bem, né? Isso foi em dezembro. Em janeiro, eu fiz um teste de gravidez e eu estava grávida. Então, assim, não tinha, né, como a minha avó sonhar, imaginar, nem eu imaginava. A gravidez foi realmente completamente inesperado. Então, essa foi uma sincronicidade da vida que eu acho que eu nunca vou esquecer. E essa sincronicidade está com quantos anos agora? Ah, ela já tem 3 anos. Então, na verdade, está faltando atenção ou mais carinho para a gente perceber essas situações e tomar um partido positivo, ou usar de uma forma positiva? Exatamente, é o que o Jung fala. Atenção, presta atenção. Observa os sinais da tua psique. As sincronicidades estão mostrando coisas que você está com dificuldade de ver, porque está acontecendo na tua cara, objetivamente ali. Para isso, precisamos entender uma outra língua, uma língua que nem sempre é lógica, em que as imagens se sobrepõem, em que as vozes surgem e desaparecem, e o pensamento acontece de outra forma. O inconsciente fala através da linguagem teatral. Então, se você quer conversar com o seu inconsciente, você veste um personagem, você brinca, você fantasia. A nossa sociedade, a gente perdeu essa conexão com o brincar, com a fantasia, com a imaginação. E talvez se você conseguir começar a brincar com o teu inconsciente, aos poucos o teu ego vai se sentindo menos ameaçado por ele. Jung tinha um livro de desenhos, ele desenhava as imagens de sonho, um livro maravilhoso. Ele falava para todos os pacientes deles: faz um livro vermelho seu, escreve nesse... E o livro, para falar com a psique, tem que ser algo artístico. Então, não pode ser um caderninho qualquer. A psique, ela gosta do teatro. Por isso que o dele era um grande, ele escrevia no alemão gótico. Ele leva a últimas instâncias. Eu já peguei meu caderninho aqui, hein? E você? Yuli, eu gostaria de saber de você como foi receber o CAPS aqui no museu. Foi ótimo, estava todo mundo muito interessado, é uma exposição bastante provocadora, bastante desafiadora também, mas estava todo mundo muito entusiasmado, né, para ir desvendando mesmo aí a mente humana e se relacionando, né, abertos aí ao processo de se relacionar com esses trabalhos que vão aparecendo, com essas ideias que vão aparecendo. Então, para mim, como educadora, é muito legal quando o grupo está aberto e interessado, né, e olhando e participando e tudo mais. Então, foi um prazer receber vocês. Espero que voltem outras vezes. Nós que agradecemos. Você foi, assim, sensacional. Foi muito bom ter uma guia como você. Obrigada. Doutora, deixa uma mensagem final para o nosso ouvinte. Alguém pode dar alguma dica? Não. Eu acho que eu diria que tenha coragem, admita que você tem um problema, tenha coragem de pedir ajuda. Tem que ter coragem para pedir ajuda. E pedir várias vezes ajuda. E aceitar que você vai errar muitas vezes, e isso faz parte. Mas você, pelo menos, entra na estrada. Tem muita gente para ajudar, sim, com certeza absoluta. E assim chegamos ao final de mais um Capscast do Gato Preto. Sempre procurando caminhos entre aquários, icebergs e tudo que vive dentro e fora de nós. Siga a gente na sua plataforma favorita, dê 5 estrelas e recomende para os amigos.
Também estamos no Instagram, @capscast do Gato Preto. E se quiser nos escrever alguma coisa, é só mandar um e-mail, capscastdogatopreto@gmail.com. E deixa seu comentário, vai, na plataforma onde você ouve. Adoramos saber o que você achou. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até o próximo! Ei, Estrela, lembra do sonho que eu falei que ia contar? Acho que chegou a hora. Conta aí, vai. Bem, eu tava num grande campo e carregava uma pequena bolsa de tecido com algumas sementes dentro. A terra à minha frente parecia perfeita, escura, fofa, adubada. Mas quando eu me ajoelhei e toquei o solo, ele se desfez sob meus dedos. Virou uma areia cinzenta, seca, e tinha um cheiro podre. E dessa areia, dezenas, centenas de vermes minúsculos, brancos, começaram a subir pela minha mão, rastejando, famintos, tentando alcançar a minha bolsa de sementes. Eu sacudi as mãos em pânico, mas eles não caíam de jeito nenhum. Vi um homem ao longe e corri para pedir ajuda. Moço, me ajuda. Eu tô tentando salvar as minhas sementes. Mas quando eu olhei para a bolsa, as sementes tinham virado pedras. Pesadas. A bolsa inteira pesava 1 tonelada. O peso me derrubou no chão. Eu caí de joelhos e estiquei as mãos para o homem. Ele se virou para mim e o rosto dele não era um rosto. Era uma máscara de gás, antiga, grotesca. E ele queria me dar uma daquelas máscaras também. Meu corpo gelou na hora. Mas algo estranho aconteceu. Eu não quis fugir, muito pelo contrário. Senti um impulso que não vinha de mim, uma força que me puxava pra frente, um desejo muito intenso de tocar na máscara dele. E no instante em que a ponta do meu dedo tocou naquela coisa horrível, ela se desfez. Virou pó. Uma poeira escura que se desmanchou no ar. Por baixo havia outra máscara. Mas essa era diferente. Era suave, harmoniosa. E me deixava ver seus olhos. Que na verdade eram meus próprios olhos. Eles estavam preocupados, carinhosos, me olhando de volta. E no momento seguinte, eu não era mais eu. Eu era um besouro. Um lindo besouro dourado. Eu tava voando. Ao meu lado, muitos outros besouros voavam também. Estávamos procurando um lugar. Um lugar que pudéssemos tornar fértil. Um lugar onde pudéssemos, finalmente, deixar as sementes. Jogador, fala a verdade, vai. Isso não foi sonho coisa nenhuma, né? Foi uma invenção. E o que é invenção, se não outra forma de sonhar?